Oi, gente, eu sou o André. Eu sou a Camila. E nós mudamos nossa vida profissional quando a gente trocou nossos antigos empregos para viver nosso sonho de viver de fotografia. Ouvimos histórias desde a infância. Histórias podem ser mágicas, podem vir das páginas de um livro, de um filme ou da sabedoria popular. Histórias também podem mover o mundo para frente, criar grandes acontecimentos e inspirar. Mas, acima de tudo, histórias são o caminho de cada um. Queremos contar as histórias incríveis do dia a dia que estão escondidas por aí. Às vezes ficamos presos a uma rotina, a um escritório ou aquilo que já conhecemos. Mas algumas pessoas resolvem fazer diferente e mudam radicalmente de vida. E hoje vamos contar a história da Camila e do André. Antes eu dava aula, né? Eu era professora de inglês e eu gostava muito, eu almejei por um tempo esse emprego, ser professora e tudo mais, eu queria isso. E foi legal quando eu consegui, finalmente, fiquei um tempo, alguns aninhos aí dando aula, então foi muito legal, eu gostava muito. Só que é uma profissão que, como várias outras, exige muito de você, até mesmo depois do horário de trabalho mesmo. Então eu levava muita coisa para fazer em casa. Então isso foi uma das coisas que pesou na hora de eu decidir trocar, assim. E aí também eu comecei a perceber que quando eu tava fotografando, quando eu tava com uma câmera na mão, eu tava muito mais feliz do que quando eu tava dando aula. Embora eu gostasse muito, mas aquilo tava sendo mais leve pra mim, sabe? Então acho que isso também foi uma coisa que pesou e que me deu um estalo, assim. Acho que você também, né, amor? Também. Eu trabalhava numa loja de decoração de interiores. Eu trabalhei muitos anos nesse segmento. E eu gostava muito também. Gostava pra caramba. Porém, começou a ficar cansativo a partir do momento que a gente casou e eu mudei de bairro. Eu fui morar muito longe do meu antigo emprego. Então, meu emprego era na Vila Madalena e a gente morava em São Miguel. Então começou a ficar muito exaustivo esse vai e vem. Eu sou uma pessoa muito noturna, vespertina, então eu não conseguia dormir cedo, acabava dormindo muito pouco. Eu pegava fretado, ele passava de noite ainda praticamente, tipo 6 da manhã, acho, 5 e pouco. Então eu tinha que acordar 5 horas, 4 e pouco. Só que eu ia dormir 2 da manhã, então esse ritmo ninguém aguenta muito tempo, né? Acabei não tendo mais prazer nenhum em trabalhar porque eu trabalhava e gostava. E como a Camila falou, a gente já estava introduzindo a fotografia aos poucos na nossa rotina. E também virou um momento que aos fins de semana, quando eu estava com a câmera na mão, eu estava super animado para trabalhar. Então a gente falou, opa, acho que de repente é por aí. Dá medo, porque a gente tem, de certa forma, uma coisa estável. Eu tava ok no meu emprego, a Camila também. Ninguém tava... Embora a gente tava no meio de uma crise, né? Isso foi em 2015, 2016, então foi uma das crises que estourou, foi bem nesse meio aí. E aí tava todo mundo se agarrando aos seus empregos e, tipo, a gente cogitando sair. Então foi meio doido, mas foi com o pé no chão, né? Foi. Então dá esse medinho por tudo isso, mas ao mesmo tempo é questão de qualidade de vida, né? A gente tava assim, adoecendo, entende? Talvez principalmente eu nesse meio tempo aí, mas acho que nós dois, assim, a gente estava sobrecarregado num nível que a gente não estava mais conseguindo. Então não estava sendo saudável, a gente estava realmente adoecendo mentalmente. Então eram dois riscos, né? O financeiro ou a saúde. A gente colocou a saúde em primeiro lugar e com a ideia de que, qualquer coisa, seja o que Deus quiser. Não, mas além também de que a gente estava mais feliz, né? Exato. Não só melhor de saúde, mas aquilo realmente, a fotografia estava deixando a gente muito mais feliz. Sim. E
E embora a gente tinha essa estabilidade antes, como eu falei, né, a gente não esperou, não foi assim totalmente do nada. A gente criou uma base, esperou ter uma base, uma procura maior, onde os nossos outros empregos começaram a atrapalhar a fotografia, atrapalhar a gente evoluir e crescer, porque a gente não tinha agenda disponível, a gente trabalhava aos sábados, a maior procura é durante o final de semana, principalmente de sábado, e a gente não tinha o sábado livre. Durante a semana também procuravam a gente para fazer ensaio, enfim, mas a gente também estava no trabalho, então começou a atrapalhar o crescimento da fotografia, onde a gente teve que parar e pensar, tá, então o que a gente quer fazer? O que a gente gosta de fazer mais? Onde a gente se encontra mais? E escolher e tomar uma decisão ali. Então, pedir demissão nunca é uma coisa fácil, mas a gente teve bastante apoio das nossas antigas chefes, né? Pra caramba. Eu conversei, foi uma conversa super de boa, ela apoiou, deixou as portas abertas. Eu acho que isso é uma coisa que dá uma firmeza a mais, uma certeza a mais, assim, pra gente, como posso dizer? Um resguardo, né? Tipo, se tudo der errado... Eu tenho pra onde voltar. Eu tenho uma promessa, pelo menos. Então... É importante esse dá uma chão, segurança, né? dá uma segurança um pouco mais, assim, ter essas portas abertas. Com você foi também a mesma coisa? Comigo foi a mesma coisa, minha chefe foi incrível, sempre que eu lembro das pessoas que ajudaram a gente no começo, seja apoiando mesmo, ela sempre vem na minha cabeça porque foi sensacional. A nossa relação era muito boa, ela queria, lógico, que eu continuasse lá, porque ela gostava de mim, do trabalho que eu desempenhava lá e tudo mais, mas ela percebeu que eu ia ser mais feliz tentando esse sonho, e ela deu um apoio do caramba, assim, ela foi fundamental também. Então, eu sou muito grato. A gente teve esses privilégios, né? Não é todo mundo que tem. Então, a gente reconhece esses privilégios que a gente teve, que facilitaram, né? Esse nosso salto, sabe? A gente não pulou sem paraquedas, entende? A gente não tava entrando nessa sozinha. Eu sei que muita gente tá sozinho, começando a empreender, mas a gente estava junto. Eu acho que isso ajudou muito, facilitou muito, né? Porque a gente apoiou muito um ao outro. Sim. Tinha o mesmo pensamento, a mesma vontade de fazer. Então, se desse errado, não ia rolar aquela coisa de jogar na cara ou de... Enfim, não ia rolar de qualquer forma, porque a gente não tem esse perfil, mas estando junto é melhor ainda, né? Acho que facilita ainda mais. Total. Seja você solteiro que está começando um negócio sozinho, ou casado, mas que está sozinho no empreendedorismo, se a pessoa com quem você está rodeado não te der um apoio, seja qual for, é muito mais difícil mesmo. Então, procura estar rodeado de gente que vai te pôr pra cima, que acredita no seu sonho, nas suas ideias, no seu potencial, e é a melhor coisa que você faz. Família é um pouco mais complicado, assim, principalmente pais, eles, querendo ou não, é uma outra geração, é uma outra cabeça e tudo mais, então rola muito mais uma preocupação, um pé atrás com pais do que com os nossos irmãos, por exemplo, né? E amigos da nossa idade, principalmente. Então, assim, nossos pais ficaram preocupados, não vou dizer que foram os melhores apoiadores do mundo, mas, assim, não foi tipo, não faça isso, não foi nada disso. Eles assim. Não desapoiaram, se existe essa palavra, eles não desapoiaram, mas quando a gente conversava sobre, dava pra perceber que eles estavam... Um receio, né? Um receio. Uma insegurança. E ainda mais assim, a gente tava no começo do casamento, né? A gente tinha casado fazia alguns meses, se não me engano. Sim. Então, já é uma grande mudança de vida, né? Casar e tudo mais, já é uma nova rotina, enfim, já é uma coisa complicada e difícil no começo. Então, rolou também muito esse receio, tipo, agora a gente tá andando com as nossas próprias pernas, agora a gente tem conta pra pagar, a gente tem aluguel, enfim, tem coisas pra pagar com o nosso próprio dinheiro e como é que vai ser agora? Então rolou uma preocupação, mas não foi uma barreira, assim. Não. Então rolou super apoio assim, de muita gente, inclusive um dos nossos amigos apoiou a gente até financeiramente, assim, investiu na gente. Exatamente. Foi uma grande ajuda no começo. Até pouco tempo ele fazia parte do nosso time, na realidade, dos bastidores, assim, aconselhando, como ele tem uma vivência muito grande
na administração de negócios e tudo mais. Então ele foi um puta apoio pra gente. Até pouco tempo atrás ele fazia mesmo parte da empresa, fora outros amigos que apoiaram a gente contratando o nosso serviço, sabe? Ele podia contratar outra pessoa, mas ele quis dar o apoio dele, sabe? Tipo, não, eu quero vocês lá. E a gente não tinha nada pra mostrar ainda. A gente só tinha uma câmera, sabe? E a vontade, assim, de fazer. A gente é muito, muito, muito grato a cada um que ajudou e apoiou e acreditou na gente no começo. Acho que isso é muito importante, né? Pra você conseguir dar um passo maior, enfim. Rolou essa coisa da gente ter o pé no chão e esperar ter um certo fluxo de cliente, uma coisa que desse pra gente pagar o que a gente precisava pagar, o essencial, o básico, as contas. A gente fez as contas do quanto a gente precisaria receber pra ser tranquilo. Pra viver, é claro que assim, o mínimo do mínimo, sim, sabe? A gente não ia ter os salários, a gente sabia que a gente não ia ter os salários que a gente tinha junto logo de cara, ia demorar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente teve muito esse aconselhamento do nosso amigo que entrou com a gente como sócio no começo. Isso foi essencial, a gente ter isso na cabeça, de que um negócio demora pra ter um lucro, demora para ser construído, demora para se estabilizar. Não é no primeiro ano, não é no segundo ano, não é no terceiro ano. Então a gente entrou já sabendo disso. E como a Camila falou, a gente não fez uma reserva financeira. A gente tinha um dinheirinho ali, bem pouco, e fomos vivendo assim. Então entrava pouquíssimo dinheiro no começo, e o importante é isso que a Camila falou, a gente tem que ter a consciência disso. Tipo, eu realmente vou viver com o mínimo do mínimo por um tempo. Tudo bem? Tudo bem, então vamos. Antes da gente decidir abandonar nossos empregos anteriores, a gente obviamente não estava no nível profissional que hoje a gente alcançou, e espero não estar no nível profissional que ano que vem, espero estar cada vez melhor, acho que o natural é esse. Mas a gente estava fotografando profissionalmente no sentido de ser remunerado por isso, né? Então acho que a partir do momento que você é remunerado por um hobby, ele já deixou de ser hobby, né? Então a gente estava fotografando profissionalmente, claro que num nível bem inferior ao que a gente tem hoje, tanto de técnica, de olhar, de equipamento, etc. Sim, mas assim, o profissionalismo em si, a vontade e o esforço de fazer uma empresa ser uma empresa mesmo, já foi desde o começo, assim, nesse sentido também, né? Além de a gente já tá fazendo trabalho pago, a gente já tentava fazer com que aquilo fosse uma empresa e não um freela, digamos assim. Exato, tipo, a gente não pegava o dinheiro que a gente recebia desse trabalho pago e ia jantar fora. A gente investia na empresa, porque a gente estava muito num momento embrionário ali da empresa. Então, a gente não tinha computador, a gente tinha um notebook velhinho ainda, então a gente pegou e investiu no computador. Aí depois de um tempo a gente investiu em cadeira melhor para o escritório, porque a gente sentava num banquinho, sabe? Era um negócio assim foi uma coisa muito paulatina que foi acontecendo. Foi muito aos pouquinhos e a gente pelo menos teve essa consciência de vamos investir na empresa, sabe? Eu acho que isso rola muito no começo, né? Eu até ia falar antes, da gente saber que no começo você vai ter que investir muito. Eu acho que você vai sempre investir pra sempre na sua empresa. Não é lucro, né? No financeiro, tipo, no... Mas você vai tudo investir, reinvestimento. Né? Dependendo da profissão, você vai precisar investir em equipamentos, enfim, coisas físicas, e também em conhecimento, é uma coisa que você vai investir pra sempre. A gente não sabia como funcionava o fluxo de caixa de uma empresa, essas coisas. Então, a gente teve uma grande dificuldade de separar o que é nosso dinheiro, nosso salário e o que é o dinheiro da empresa. E entender isso, que uma empresa precisa ter um caixa, uma empresa precisa ter uma reserva para emergências e tudo mais. Então, conforme a gente foi crescendo um pouco mais, ganhando um pouco mais de dinheiro,
Assim, a gente lembra que teve um 2017, 2016, não sei, não lembro. Novembro de 2016. Foi assim, um divisor de águas pra gente, porque a gente cometeu um erro muito grande. No final do ano, a gente ainda não sabia como era, a gente não tinha um ano de empresa, então a gente não sabia quais eram os meses bons, os meses ruins, como que funcionava essa leva assim mesmo de fechamentos. Então no final do ano, bombou muito, a gente fechou muita coisa, a gente fechou muito casamento, entrou muito dinheiro na conta e a gente torrou tudo. Tipo, a gente simplesmente gastou todo o dinheiro que entrava comprando na tudo conta. de bala. Praticamente. Acho que esse baque serviu pra isso, né? Sim. Acho que é importante às vezes a gente levar umas porradas na cara e não ter saída, porque aí você aprende de uma vez por todas. Acho que esse é o grande lance, assim. Tipo, nunca mais aconteceu um mês igual aquele. Essa coisa de tô rico. De tô rico, sabe? Nunca mais aconteceu, porque a gente levou essa porrada. Um outro super desafio pra gente, acho que pra gente, foi trabalhar junto. Eu acho que no começo foi uma coisa assim... É verdade. Porque você fica 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossa, assim... E a gente não tinha uma estrutura um fluxo de trabalho definido na empresa, né? Meio que os dois faziam tudo. Sim. Então os dois atendiam, os dois editavam foto, os dois, sabe, cuidavam de coisas burocráticas. E a gente naturalmente foi percebendo as dificuldades de cada um e foi aprendendo a delegar. Então foi uma divisão natural que foi acontecendo na empresa, né? Sim. Eu fiquei responsável por certas coisas, a Camila por outras, e aí acho que foi quando tudo ficou mais normal. Quando você vai começar a empreender, você tem que saber que você vai ser tudo na sua empresa. Se você tem mais uma pessoa, é melhor ainda, que vocês conseguem dividir, mas senão você vai ser tudo. Você que vai ser marketing, você que vai ser financeiro, você que vai fazer o trabalho em si, você que vai repor estoque, quando é o caso de coisas, enfim, loja. Então, você vai ter que desenvolver novas habilidades. A gente precisou se virar com o que tinha por um tempo, tanto computador, monitor, câmera, lente. Então a gente tem que aprender a se virar com o que tem até poder comprar uma coisa melhor, mais adequada pro tipo de evento que a gente faz, etc, etc. Então essas dificuldades técnicas também rolaram e no começo foi meio tenso. Mas é isso. E assim, acho que é até legal falar, isso é uma coisa que pode ser um desafio para a maioria das pessoas. Você não ter tudo à sua disposição que você acha que uma empresa precisa ter no começo. Não ter os melhores equipamentos, as melhores máquinas, ou enfim, as melhores matérias-primas, só que não deixar que isso impeça você de crescer. Tipo, quando eu tiver uma câmera boa, eu vou ser fotógrafo. Quando eu tiver uma máquina de costura legal, aquela máquina de costura, aí eu vou pensar em ser costureira. Não, entendeu? Tipo, não deixar que isso te trave. Faça o seu melhor com o que você tem à sua disposição e isso com certeza vai extrair o melhor de você e gerar um retorno financeiro que vai te possibilitar ter as outras coisas que você precisa. Nosso novo negócio possibilitou a gente viver experiências incríveis mesmo. Desde um simples contato com as pessoas, fazer parte da vida das pessoas, isso já é incrível. Entrar e contar a história das pessoas, entrar na casa das pessoas, na intimidade das pessoas, né? Isso já é muito legal, isso é uma coisa que a gente valoriza muito, porque a gente gosta de contar história e gosta de gente, então não à toa a gente virou fotógrafo de casamento. Realmente porque a gente ama muito tudo isso que envolve. Então desde isso até a possibilidade assim, de viajar muito a trabalho, que é uma coisa que a gente sempre adorou fazer, viajar. Cara, a gente conheceu muitas cidades do estado de São Paulo principalmente, a gente rodou esse interior inteiro trabalhando, alguns estados do Brasil, fora do Brasil. Então assim, viajar a trabalho pra gente foi uau, sabe? Foi a melhor experiência, assim, o trabalho permitiu que a gente saísse do país a trabalho
pra, enfim, fotografar. Isso era uma coisa que lá no começo era um sonho, então é muito da hora ver isso se realizando, assim. Era um sonho distante, assim, tipo, nossa, já pensou quando a gente estiver fazendo isso? E felizmente a gente fez muitas dessas coisas que a gente vislumbrava, sabe? É direto, é comum a gente se conversar assim, a gente tem uma vida muito gostosa, sabe? Putz, a gente alcançou muitas coisas que a gente sonhava. Direto a gente tem esse tipo de conversa, né, amor? E, foi graças a ter coragem lá atrás de mudar. Vira e mexe eu penso, cara, e se eu ainda estivesse trabalhando numa loja de decoração? Fotografar casamento é um negócio assim... É uma coisa que é difícil, como várias profissões, envolve uma grande responsabilidade, acima de tudo, porque é a única coisa que vai ficar depois do casamento. Então tem uma expectativa muito grande, mas é uma delícia, assim, é muito gostoso. Você tá no um dos dias mais felizes das pessoas, então você tá rodeado de gente feliz, você tá em festa, você tá falando de amor, você tá ouvindo sobre amor o tempo todo, você presenciar isso, tipo, é muito inspirador, é uma coisa que tá muita falta pra gente agora na pandemia, assim, não poder estar vivenciando isso, ter essas pequenas doses semanais de amor, assim, pequena não grandes doses. Então, tipo, é muito da hora, né? A gente se diverte pra caramba, né? A gente vive o dia junto com eles, na verdade. A gente, assim, se emociona junto com eles. A gente dança junto com eles, se sabe? Envolve mesmo. A gente realmente se envolve. Isso é uma particularidade nossa, assim. A gente é assim, a gente só sabe trabalhar assim. A gente quer que vocês listem o top 3 de coisas incríveis sobre o dia a dia de um fotógrafo. Ontem eu tive um feedback muito legal de um cliente. É difícil os noivos homens entrarem em contato com a gente. 99% são as noivas, né? E ontem um noivo entrou em contato comigo e ele falou, pá, eu gostei muito do trabalho de vocês, tal, não sei o quê. Eu falei, pô, que legal, o que você mais gostou? Eu nunca faço essa pergunta, mas por algum motivo senti a necessidade e a liberdade de perguntar. Eu falei, o que você mais gostou do nosso trabalho? Ele falou, além das fotos de vocês serem bem espontâneas, acho que vocês captam muito o sentimento, mas não te contei ainda. Ele falou assim, nos stories de vocês dá pra perceber o quanto vocês realmente estão envolvidos com aquele momento, comprometidos com aquele casal, com aquele casamento. Eu acho que os stories de vocês encantam muito, porque dá pra ver o quanto vocês gostam de fotografar casamento. Eu achei esse feedback tão incrível, eu acho incrível. Ter esses feedbacks de quando as pessoas percebem que a gente ama o que a gente faz, a gente faz com carinho. Que a gente faz com carinho e percebem o nosso estilo, a nossa identidade na fotografia. Acho que isso é uma coisa muito legal quando acontece. Muita gente fala assim, eu gostei do estilo de vocês, das cores de vocês, ou alguma coisa então. Acho que pra fotógrafo isso é uma coisa muito da hora, assim, quando acontece. Segunda coisa, eu acho que ver a troca do casal, ver um casal que tá no auge do amor deles, e aquela energia, aquela troca, pra mim, aquilo é incrível, presenciar aquilo. De um casal que se não fosse pela fotografia, provavelmente eu não conheceria, não veria aquilo. Então assim, a gente já viu momentos muito legais. Eu particularmente, no casamento, eu gosto muito quando o noivo se emociona, porque a gente sabe que homem é mais racional do que emocional. Nós mulheres é mais fácil. É mais bobo, na verdade, né? Porque é emocional sim, mas fica se segurando pra se fazer de difícil, é uma besteira. Então, assim... Eu fiz isso no meu casamento, idiotice. Então, quando o noivo se emociona nos votos, principalmente, assim, né? De não conseguir nem falar os votos deles, isso acontece muito. Uma terceira coisa incrível que acontece no nosso dia a dia fotografando é justamente conhecer lugares novos. Provavelmente seriam lugares que a gente não iria, sabe? A gente não ia pegar o carro num sábado e falar, vamos na montanha tal.
por mais que a gente adore montanha, a gente sabe que a gente procrastina esse tipo de coisa, né? Esse tipo de rolê. Esse tipo de rolê não... E trabalhar com fotografia de casamento nos propiciou esse tipo de coisa. Então a gente conhece um monte de montanha legal pra caramba, que a gente não iria conhecer no dia a dia, sabe? A gente vê o nascer do sol em lugares maravilhosos, o pôr do sol em outros lugares maravilhosos. Então isso é incrível também, que foi a profissão que nos propiciou, sabe? Total no caminho certo. É uma coisa assim, bem... Você vai trabalhar muito mais. A gente trabalha infinitamente mais do que quando a gente estava nas outras empresas. Então eu saí, larguei de dar aula porque eu falava, não só por isso, mas uma das coisas que pesava, eu disse, era ter que voltar, chegar em casa e ainda continuar trabalhando. Mas hoje eu trabalho muito, muito mais ainda. Mas é muito, muito satisfatório quando é pra você a coisa assim, né? É importante a gente não permitir uma estagnação, né? Então a gente nunca pode achar que nossa fotografia já tá legal, nosso jeito de fazer as coisas já tá ok. A gente coloca sempre metas pra gente, pra empresa, e a cada ano a gente consegue ir cumprindo essas pequenas metas. Então acredito que a gente tá no caminho certo, assim, por isso. Faça com o pé no chão, tenha certeza do que você quer e tenha uma base mais ou menos ali, onde você possa trocar de emprego, mas com uma base, mas tendo uma base, sabendo que é o que você quer, vai sem medo, se joga. E não demore muito, é o que a Camila falou. E a gente já falou algumas vezes, né? A gente já fotografava antes de realmente mudar o emprego. Mas se você ficar muito tempo nessas duas coisas, acho que você perde a coragem de mudar e nunca muda. Mas não fique esperando para a oportunidade super acontecer. Não fique esperando ter quando tal coisa acontecer, ou o time perfeito, ou o equipamento perfeito, enfim, qualquer que seja o seu empreendedorismo, mas não fique esperando algo acontecer para você tomar uma iniciativa. Se prepara, bota a mochilinha do paraquedas e pula. Não adianta vestir a mochilinha e ficar no avião, não adianta, tem que pular. Se alguém pergunta se sua história é incrível, acho que a primeira tendência é falar, não, imagina. Ou por humildade, ou por não ter parado para pensar mesmo. Eu acho que quando vocês convidaram a gente para bater esse papo, a gente precisou parar e pensar. E, cara, é incrível pra caramba, sabe? Tudo que aconteceu com a gente. Né? Agora falando. Nos ouvindo falar e falando, é incrível. A gente, duas pessoas estavam super tristes, emocionalmente sobrecarregadas, decidiram fazer uma mudança profissional que mudou completamente as nossas vidas. Não só profissionalmente, nossas vidas, literalmente. A gente mudou de cidade, etc. Assim, tudo mudou. E tudo. A gente tem o poder também de transformar a vida de outras pessoas. Então, acho que isso faz... E a gente está conseguindo isso, né, de certa forma. Transformar, gerar novas lembranças. Então, isso faz, eu acho, ser incrível também, né? Sem